Reciclagem da Visão. O Estúdio Menorá trazendo para vocês o Reciclagem da Visão. Quem esteve em Novo Hamburgo neste final de semana? Tinha bastante cachoeirenses por lá, o pessoal da Micro-On estava bem bom, bem lotado, eu achei, né? Por essas épocas aí, geralmente o pessoal não está tão presente, estão viajando aí pela praia, porém, tava uma galera ali, o salão estava bem cheio. Muito bom. Comente aí com a gente, né? Vai deixando nos comentários do Facebook e do YouTube. Por enquanto, quero cumprimentar aqui os nossos convidados, né? Os principais aqui que vão agitar esta noite de segunda-feira. Célio Viana, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Boa noite, Célio. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos do estúdio aí. Que Deus possa abençoar, enriquecer essas mensagens que é muito rica para todos nós, né? O que é dito aqui é muito, muito valioso para a gente crescer em vida, né? As experiências de vida que a gente está tendo. Boa noite, Célio. Perfeito. E Danilo? Boa noite. Roman. Boa noite, Danilo. Boa noite, meus irmãos aí da mesa, todos aí, eu não sei. Boa noite. Apóstolos, todos aí, porque o nome a gente não decora aí, mas a gente sabe que, Tá aqui. que é tudo do Senhor, é uma mesa, é um corpo. Que todos sejam abençoados também, aqueles que ouvem e assim por diante. Perfeito. É isso aí. Tô ajeitando aqui o layout para sair todo mundo ao vivo. Eu quero pegar já com o Célio. Como é que estava o encontro de Novo Hamburgo aí, Célio? Você conseguiu ir na recepção também? Na recepção eu não consegui ir. Infelizmente não deu certo, eu não consegui ir. Devido ao trabalho, acabou dando uns atrasos, eu não consegui sair de jeito nenhum. Sim. Mas a gente acompanha através da internet, né? E no outro dia, sim, a gente chegou lá uma hora antes e foi uma benção, né? Mas o que eu posso compartilhar já da mensagem do dia de sexta-feira, que foi dito através de testemunho e também até que o apóstolo também liberou, mas não tem como a gente não falar da ferida, né? Ferida é algo que algumas coisas eu até anotei, mas quem que já se libertou dos traumas das feridas cicatrizadas? Mesmo que você cicatrizou a ferida, muitas vezes fica os traumas. E quem já se libertou também das feridas ou está aceitando o antídoto, né, para que possa ser curada as feridas da nossa alma, não natural, mas da nossa alma, que são muitas feridas, né? Sim. Eu digo por mim que eu não digo que eu não sou esponjão, né? Eu não absorvo muito as dificuldades, assim. Eu procuro eu vou indo e vou resolvendo. Não fico olhando muito para as dificuldades e para os problemas, se vai ser fácil, vai ser difícil. Acho que é por isso que o Senhor me chama a gente, né? Porque você não fica olhando para, vai ser difícil, vai ser complicado. Tem gente que olha para o tamanho da situação ou da obra que você tem que fazer e você desiste. E isso não. Mas isso é um pouco do teu temperamento também, né? Assim, de ser mais prático em lidar com essas coisas, né? E como é que você ajuda pessoas contemplativas nos problemas? Porque às vezes a pessoa que lida bem com os problemas, quando chega outros que ficam assim girando, gravitando ao redor dos problemas, a gente não tem muita paciência, né, para lidar com eles, né? Como é que é para ti? Eu, graças a Deus, Deus está cada dia mais trabalhando no meu temperamento, né? Controlando mais o meu temperamento, através dos materiais, através de tudo que eu já recebi nesses 10 anos aí já ouvindo o Evangelho do Reino, e também a ajuda da esposa também, que a maioria das pessoas aqui da igreja é mulher, né? Ainda varões ainda não se apresentou, muito pouco, e a mais a mulher, então a esposa ajuda bastante a ouvir, depois compartilhar comigo, e a gente decidir o que vamos fazer através da unção do Espírito. É tudo muito difícil, não é fácil lidar com pessoas. Célio, tu comentou da questão das feridas, né? E aqui debatendo com o pessoal depois das mensagens, né? A gente estava comentando que as nossas feridas, depois de curada, elas viram cicatrizes. E através dessas cicatrizes eu tenho experiências para auxiliar pessoas que passam pelas mesmas coisas, né? Como é que é para ti nessa questão das tuas cicatrizes poderem ser experiências para auxiliar os outros?
Eu digo assim que, devido às experiências que Deus já me deu até agora, eu procuro indicar alguns materiais para pessoas que estão passando por alguma coisa parecida. Vou dizer assim, no meu caso, a área do casamento, eu já fui trabalhado. Eu digo que na área financeira o senhor está sempre trabalhando, mas graças a Deus está dando experiência, porque Deus recentemente deu uma sala nova para a igreja. Eu já consegui colocar lá dentro, até ar-condicionado eu já consegui colocar, e não coloquei usado, eu coloquei 0, para não ter problema de estragar daqui a pouco. Então, tudo que eu vou tentar fazer para o Senhor, eu tento fazer tudo da melhor maneira possível. Sim. Então, para muitas pessoas, eu procuro levar aquilo que realmente simplifica o problema da pessoa, né? Sim. Os materiais da igreja ajudam muito, né? E isso é inevitável de não acontecer, né? Sempre vão entrar pessoas e Deus sempre vai trazer primeiro o processo da cura. Danilo, como é que é para ti, que talvez tenha contato, acho que com muitas pessoas em diferentes cidades, poder anunciar que há solução para as feridas que estão abertas? Irmão, eu não tenho dificuldade para chegar nas pessoas. Aonde que eu tô, eu abordo as pessoas. E já falo de Jesus, irmão. E as pessoas hoje estão carentes. As pessoas não falam do Senhor. Eu não tenho onde que eu estou, para mim, eu estou falando do Senhor. Salvação. Tem que salvar. Você é de que religião? Deus não tinha religião, se ele me fala que tinha religião. Então, hoje eu não tenho dificuldade para chegar nas pessoas. E guardar ela para eu falar, se elas me deixam falar, se elas não são batizadas, 15 minutos ela já muda de ideia e quer se batizar. Não é porque eu estou aqui, irmão. Eu falando para todos, eu não tenho dificuldade. E depois desse processo de anunciar, Danilo, a salvação, como que sucede ali para conversar, para ter esse contato, né? Mostrar a cura interior, como que tu tem experiências nesse sentido também? Tem, a gente faz, aí tem os grupos, né? Que a gente é chamado numa cidade, irmão, para orar. A gente vai orar lá, em duas vezes que eu vou, já querem o batismo, daí abre o grupo. Daí a gente tem que fazer 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros para atender aquelas pessoas, porque o apóstolo sempre fala, cuidar e girar, né? Então a gente não vai abandonar as ovelhas. Tem lá, por isso que a gente tem trabalho, aqui tem trabalho, irmão. Danilo, com certeza é muito empenho que tu coloca, né? Tanto é que tu falou das viagens que tu tem que fazer, né? Mas tu sente que Deus te abençoa e te renova e te recompensa todas as vezes que tu faz isso? Mas graças a Deus eu nunca estou cansado. Graças a Deus que Deus honra, porque os milagres que Ele faz não sou eu. E hoje a gente tá girando pela fé, irmão. Não é por dinheiro. Se era por dinheiro, eu nem saía de casa, irmão. Eu não olho se tem que pagar isso, pagar aquilo. Deus me dá. Por que eu vou pensar nisso? Eu não penso nisso, irmão. Eu penso de agarrar mais, irmão. Porque a gente sabe que tu entra numa cidade, eu vou encontrar uma experiência que é pouco tempo. Eu estava lá em Flor da Serra, eu tinha batizado era um ano atrás. Eu fui lá um ano e orava, não aumentava, não acrescentava e a coisa não estava bem. Eu disse, Senhor, eu vou embora dessa cidade. Aqui não tem gente de Deus, não. E foi para casa e foi orar, irmão. E Deus só me disse assim, arrodei essa cidade. Eu arrodei, irmão. Arrodei a cidade, encontrei 2 irmãs com oxigênio. Com oxigênio, estava morrendo, irmão. Eu peguei e orei para as 2, irmão. E uma era batizada, ela me disse, eu quero oração, segunda-feira eu quero oração aqui. Daí o que eu fiz? Aonde que tinha o grupo, levei o grupo lá, o que ela quis. E o que aconteceu, irmão? Comecei a batizar gente, começou a fluir, e hoje tem um grupo na casa dela, que hoje
de 10 pessoas às 2 horas da tarde, em segunda-feira. Isso é homem que faz isso? Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que falta visão. O que eu enxergo? Obediência. Só obediência. Eu vi o Senhor. Pedi para Ele o que tem que ser feito. Amém. E o resto Ele faz, porque Ele fez milagre. As duas vós estão lá, irmão. Estão lá, sem oxigênio, estão lá. Estão fazendo grupo lá na casa dela, enchendo a casa, irmão. Olha só. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu queria aproveitar, amém, uma pergunta para o Sérgio. Esse final de semana, assim, Deus me fez algumas perguntas, né? Por exemplo, como um religioso deveria ser tratado na igreja? Como uma pessoa que não produz nada para Deus deveria ser tratada na igreja? E depois essa pergunta veio assim, como deveria ser tratada essa pessoa se essa pessoa fosse você? E a gente tem, irmão, infelizmente, né, um clima muito hostil. Os irmãos estão falando sobre novo nascimento, né, e a gente tem uma alegria, né? Os mesmos irmãos que a gente levou para as águas do batismo, poucos meses depois a gente está segurando eles pelo pescoço debaixo d'água para matar eles afogados, né? Então eu vejo assim que existe um clima de muita hostilidade assim no meio do corpo de Cristo, especialmente nas áreas aonde nós, né, os irmãos todos apresentam dificuldades e a gente tem assim muita dificuldade em lidar com a fraqueza dos outros, né? E a gente absolutizou um estilo de vida aqui no Reino de Deus, que é de pregar a palavra de exortação, no sentido de fazer um cangaço evangélico aqui, né? Descendo-lhe o pau em todo mundo, sem ser uma coisa dirigida por Deus, né, irmão? Eu queria ver, assim, uma opinião do Senhor, né, a respeito desse tema da hostilidade no meio do corpo de Cristo e a dificuldade que a gente tem de sustentar essas pessoas que são geradas, né, em atos, assim, de amor, de fé e de manter elas crescendo no meio da comunhão da igreja, irmão. É tradicional na igreja você ter paciência com os novos, né? É uma tradição. Então, se a pessoa é novinha, nós tratamos com docilidade, com paciência um pouco. Às vezes, nem os novinhos são tratados assim, às vezes. Mas quando a gente olha irmãos antigos na igreja que estão fora do Espírito e estão fazendo a obra por si mesmos, a gente tem que entender que são irmãos da gente também. E a primeira coisa que a gente precisa levar na cabeça, assim, é o pensamento, levantar o pensamento de que eles são nossos irmãos. E Deus escolheu eles. Eu confesso que eu tenho ainda um pouco de muita dificuldade para lidar com isso, né? Porque eu sei que a pessoa conhece bem os assuntos e não pratica. Então, eu acho que eu tenho essa dificuldade de ter a misericórdia divina para suportar essas pessoas. E aí acabo julgando essas pessoas. Mas no fim do dia eu tenho que liberar perdão por tudo que eu fiz, né, que eu sei que não é do Espírito também. Então, nos últimos tempos, eu estou procurando sempre pensar assim, Deus chamou essa pessoa. E aconteceu que a gente percebe que não está alinhado. Ela, em vez de fazer uma coisa assim que edifica, está fazendo coisa para não edificar os irmãos, de se dividir na igreja, não está procedendo conforme o Espírito. E aí Deus disse que, para mim assim, tu tem que lidar como se fosse com um novo. Ter paciência, esperar abrir a porta para você edificar, para você interceder por eles. Por que tu ora pelos novos, pelos perdidos, e não vai orar pelos que já estão contigo há muito tempo na igreja, são teus irmãos consolidados? E pensando bem assim, isso acabou se mexendo um pouco na minha vida e mudando minha maneira de tratar as pessoas, sabe? Porque na verdade o que Deus diz pra gente é a verdade, você tem que aceitar. O meu temperamento assim é muito difícil de aceitar religiosidade. Eu sei que eu tenho carnalidade nesta área e que Deus precisa me dar graça para lidar com isso.
Porque a gente acaba julgando os irmãos, porque tu vê que eles já sabem e não estão fazendo o que sabem. Mas eu também já sei muita coisa e não faço tudo que sei. Então eu também tenho que olhar para mim. E a unidade na fé que Deus quer produzir é exatamente isso. Você tem que saber que aquela pessoa é teu irmão no corpo, nunca vai deixar de ser, e que você tem que se preocupar com ele como se fosse com um novo. Amém. Tem que interceder, tem que orar como se fosse uma pessoa nova na igreja. Né? E jamais você acusando, julgando ela, você vai melhorar a condição dela para você na igreja. Então o prejuízo não é só dele, é teu também. Vitória, como é que está aí no YouTube depois, Josué? No YouTube a gente tem comentários de boa noite, pessoal que foi chegando, foi deixando seu alô. E temos um comentário aqui da Paula Costa, dizendo, ó, no encontro de Novo Hamburgo foi falado que nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque só Deus tem a direção certa para nos dar. Não podemos ser guiados pelo bem e pelo mal. Foi um encontro falado, né, sobre qual é o seu propósito. Então, nesse sentido, a Paula Costa trouxe um comentário, você também pode deixar o seu. Temos Facebook. Tivemos também aqui no Facebook o comentário do Thiago Araújo, ele colocou assim, ó, fui muito iluminado no encontro de Novo Hamburgo, uma bênção mesmo por esse encontro. E a Nilza Fraga colocou assim, ó, me tocou o que foi trazido sobre feridas e cicatrizes, senti que tem em mim feridas abertas ainda. As cicatrizes ficam como lembranças para cada vez que olharmos. Lembraremos o que passamos, mas não irão doer mais. As feridas precisam ser curadas e isso só Jesus faz, quando nos humilharmos para Ele. E daí o Jonathan Severo também trouxe assim, ó. Me sinto assim às vezes pelo fato de estar bastante tempo na igreja e não produzir nada. Eu sinto sim um pouco de exclusão de alguns irmãos e autoridades. E ele trouxe de novo, assunto bem interessante e importante se o nosso presbítero e a nossa autoridade espiritual sentir isso e ao mesmo tempo julgo que sobra de nós, né, irmãos? Isso mostra o quanto somos falhos. Mas devemos todos os dias confessar esses pecados, porque podemos correr nossos irmãos da igreja com esse legalismo. É isso aí, os comentários que tivemos aqui no Facebook. Muito bem. Pensando sobre... Posso falar? O Diego que tá pensando, aí, Bruno. O que tá pensando? Várias coisas, mas eu vou fazer uma pergunta já pro pessoal aqui já do virtual. Né? Começamos no assunto anterior, então, sobre essa parte da religião, ou legalismo, né? Ou liberalismo. E queria ver com o Célio, assim, como que é para ti, tu se sente, assim, que às vezes tu pende um pouco mais para a religião, assim, para o legalismo, ou um pouco mais liberal? Como é que faz para achar esse equilíbrio, assim, de também não julgar, né, os irmãos pelos pecados dele, né? Porque a gente tem que entender aqui, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é porque eu tenho uns pecados a menos que agora o meu irmão ali, que é um pouco mais antigo, como assim tem pecado ainda, né? Tem pecado como a gente tem uns demônios na carne como a gente tem. E como é, assim, para ti, Célio, ter esse equilíbrio aí em relação a você mesmo, né? E também para com o rebanho aí de Gravataí. A única maneira de verdade da gente não julgar, eu sempre lembro assim que depende da circunstância, depende do problema, depende da situação, como Jesus agiria. Como é que ele agiria perante essa situação? E assim como fez efeito na minha vida, a gente olhar pelos feitos de Jesus, o efeito que a palavra fez na minha vida. Ontem mesmo a gente pregou na igreja eu falei um pouco de Hebreus 4:12, que a palavra é muito poderosa, né? Jamais ela volta vazia. Ela transforma, ela liberta, ela cura. Então, situações de vir olhar para os irmãos mais velhos, eu tenho aqui na igreja, né? Tem pessoas mais velhas do que eu. Foi batizado e está na igreja do Senhor Jesus Cristo antes do que eu. E tem circunstância que a gente não deve julgar, né? Uma que eu não fui chamado para ser juiz, né? Eu fui chamado para ser só servo só que o que eu aprendi na igreja do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o irmão Sérgio falou, 99 nesse final de semana, né? 99% é exortação. É exortação, é verdade. Exortação para a carne. E muito benefício e edificação e iluminação para o espírito. A carne é moída. Só que eu vejo, pelo menos, eu gosto de pregar sempre, muitos me conhecem, que a minha pregação é dura. É exortação. É admoestação, muitas vezes um refrigério. Mas a palavra tem que ser dita. Não importa, você tem que falar da palavra. E eu procuro pregar a palavra.
Já falei, eu tenho, na minha empresa tem vários clientes de denominação, que fica muito em cima da questão da graça, em cima das coisas que a carne gosta. Quando a gente começa a conversar com essas pessoas e que você libera um pouco do evangelho do reino, as pessoas ficam apavoradas que sai da boca da gente. Porque tem coisa que a gente fala que ela fala assim, mas nunca ouvi falar sobre esse tipo de assunto, né? Mas é o que está na palavra, e eu sempre gosto de falar o versículo e o capítulo. Célio, como foi para ti, Célio, saber também, falando no culto mundial ontem, sobre somos um vaso, nem bonito, nem mais feio, nem mais alto, nem mais baixo, nem mais pintado, menos pintado, né? E tu é um vaso, né? Foi difícil, talvez lá no começo, para te entender isso, hoje é mais fácil. Como que é ser apenas um vaso, igual a todos? Amém. O vaso é algo que eu aprendi desde o começo, quando cheguei nessa igreja. Tanto que em cima do púlpito, quando o Sérgio está pregando, tem um vasinho lá para lembrar que nós somos vaso. E o vaso, se você colocar ele na chuva e largar ele lá, ele fica lá. Ninguém tirar, ele fica lá. Chuva e sol. Se colocar na sombra, também ele fica na sombra. Então, ele não tem direito de escolha. O vaso não tem direito de escolha. E muitas vezes você olha para o vaso, tu não pode olhar por fora. Porque muitas vezes você pega um vasinho daquele mais simples que tem, você coloca um buquê de rosas gigante dentro, lindo, maravilhoso, cheio de muitas rosas de várias cores. Todo mundo vai falar assim, nossa, que vaso bonito. Já não é um vaso feio. Por isso que o que a gente libera hoje, se a gente está aprendendo as coisas do Senhor, eu não posso ser um escriba, um fariseu, um saduceu, liberar o holocausto, liberar legalismo, liberar religião, julgamento, apontamento. Eu procuro liberar aquilo que realmente vem do ministério, aquilo que vem perante o meu ministério também, que a gente descobrir qual é o ministério da gente também não é fácil. Também foi falado essa semana. Eu descobri qual que é o meu de verdade. Você quer ser pastor mesmo? Levita eu sei que eu não sou. Eu não sei tocar, eu toco só um carrum ali. Interessante. Né? É que nem eu, né, Célio? Ou eu canto ou eu bato palma, né? Os dois juntos já não dá. Mas queria chamar o Danilo aí. Como é que foi, Danilo, essa parte do propósito aí, final de semana? Ser vaso? Como é que tu recebeu essas mensagens do final de semana? Olha, esse final de semana foi para nós corrigir de novo, né? Cada pregação é para nós corrigir. Cada encontro é para nós corrigir. Não é porque esse aqui veio. Irmão, eu acompanho, muito tempo que eu acompanho o apóstolo, tudo marcadinho, cada ano. Eu mostro para vocês. Nunca foi repetido uma frase. Só ano passado foi repetido uma frase da Bíblia. Então a gente vem colocando o que falta na nossa alma. Vai colocando cada dia, não é porque veio um encontro agora que nós vamos se assustar, irmão. Não, irmão. Isso é muito tempo que Deus está bem falando com nós, consagração. Eu prego para as ovelhas consagração, se não tem perdão, não adianta eu vir aqui. Eu já falo de cara, tu quer se casar? Perdoa. E daí vamos colocar a consagração. Vou pedir nada, eu não peço nada, eu quero consagração e o resto é babela. Porque quando tu está consagrado, tu vai para a direção do Espírito, eu não preciso pregar daí. Ela vai para a mesa e já está pronta. Tem irmão aí que em Dionísio Cerqueira, irmão, estão bem espertalhão, irmão. Estão espertos. Porque eles obedecem. Eles obedecem porque é o Espírito, não é eu. Tem um livrinho de consagração, vamos lá, aqueles que não tinha, de um para cada um, comprei de, vamos lá. Eu quero consagração, porque se eles têm consagração, não precisa pregar, eles vão pregar, já estão puxando gente, estão trazendo, porque eles enxergam aqueles perdidos. E se não temos isso, tchau. Não temos nada de estar pregando. Temos cheio de pregação, irmão. Não é o fim de semana. Eu estou acompanhando, não é de hoje, estou acompanhando, irmão. Agora Deus está apertando? Tá apertando. Mas por que está apertando? Porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer salvar as almas morrendo. Eu já falei, falo de novo. Se você é escolhido, obedece o Senhor que está de ti. Pronto.
Não tem o que fazer. Obedece ele. É verdade. A gente tem comentários interessantes aqui no YouTube trazendo, né, sobre o assunto que a gente tocou antes. O José Henrique comentou. Legalismo paralisa o corpo de Cristo, impede o crescimento espiritual de cada um. A Fabiane Anversa. Pensar como Jesus agiria em determinada situação. Isso está me ajudando muito a estar cada vez mais perto de Deus. A Patrícia Michelson. Todos os dias precisamos olhar para as mensagens liberadas e olhar a nossa listinha. Já fiz esse item? Já decidi? Já entreguei? As mensagens do ministério é uma autoanálise para mim, não para olhar para o outro. E o Silvio Pereira também trouxe. Como fazer para não julgar, não olhar para os nossos pecados e orar pelos irmãos, ajudar a ele a se recuperar com versículos e com mensagens do ministério. Interessante. Heriberto. E o propósito? Foi fácil de entender? Demorou um pouquinho? Como que é para ti na tua vida? Como a gente viu no final de semana, né, que o propósito talvez não me importa muito qual é o meu propósito, mas como o Danilo falou, o que importa é a obediência. E no meio do caminho a gente vai entendendo os dons, os propósitos, os ministérios. Sim, inclusive aproveitando essa resposta, né, foi colocado sobre a visita do profeta na casa de Jessé. Que ele não recebeu tudo de Deus, né, porque o Senhor precisava trabalhar na vida dele. Sim. Ao longo do caminho ali. Então o Senhor nunca mostra tudo, Ele sempre dá uma luz suficiente para a gente ir até a próxima curva. E no meio desse caminho, né, andado, a gente olha para trás e vê que já existe uma estrada percorrida e a partir dali a gente vai entendendo o que Deus quer com nós. É verdade. Eu penso que o propósito não deve ser assim o meu objetivo de vida de descobrir Ele, mas sem Ele eu não consigo viver. Sim. Porque a vida fica totalmente sem sentido, né? A pessoa pode acordar todos os dias e não saber pelo motivo o qual ela foi criada, o que ela precisa fazer aqui na Terra. Não ter tudo claro, a gente não vai ter até o fim dos meus dias aqui, porque eu nem sei quantos são. Mas luz até a próxima curva eu posso ter para andar com segurança, né, diante de Deus, sabendo que eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer aqui. Eu creio que a felicidade, a alegria, a paz do espírito, prosperidade, vida familiar, tudo, né, está envolvido na pessoa desenvolver o propósito pelo qual ela foi chamada. A gente se sente bem nesse lugar que é o centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente sai, mas a gente sai para descobrir onde é mesmo que Deus nos quer, né? O Senhor permite essas saídas, né, esses erros que fazem parte do processo. E eu acho muito interessante nessa descoberta da minha vida em Deus, a liberdade que Deus me dá para errar. Essa é uma coisa que me assusta quando fico pensando nisso. Porque se o Senhor é minha autoridade, Ele me dá toda a liberdade do mundo para errar, para pecar, para fazer o que eu quiser. Eu, como irmão, né, de todos vocês, de todos aqueles que Deus me deu para cuidar, preciso no mínimo dar liberdade para os meus irmãos errar também. E ser amoroso assim como Deus é comigo. Porque talvez o propósito deles ainda não foi totalmente esclarecido, né? Talvez por dureza, mas não importa. Eu preciso ser alguém que entende as fraquezas dos outros, assim como Deus entende as minhas. E nesse processo de erros e acertos, né, o Senhor vai levando as nossas almas para uma santificação. E a minha dureza, Bruno, pode trabalhar na tua espiritualidade, né? Já com pensou certeza. Nisso? Trabalha muito. É isso aí, o Senhor me mantém assim até, né, alcançar algo que espera de Ti. E assim nessa mutualidade do corpo de Cristo, que maravilha seria, né? A gente entendendo essa obra de Deus e cada um não pensando de si mesmo além daquilo que convém. Eu até tive uma experiência bem interessante, queria compartilhar aqui. Foi a semana passada, fui fazer alguns exercícios e acabei machucando o joelho esquerdo, né? E aí eu marquei um fisioterapeuta. Fui lá, porque não estava mais conseguindo lidar com a dor assim do joelho. E aí eu entrei lá e expliquei, fiz tal e tal coisa. Daí a primeira coisa que ele me olhou e disse assim, tá, mas e tu tem outra sequela na outra perna? Eu falei, tenho, mas olha, já faz muito tempo, né, que tinha acontecido aquilo. Ele disse, então já me explica metade da situação para conseguir te ajudar a entender o que está acontecendo. Aí ele disse, aonde foi? Aí eu mostrei, expliquei o que tinha acontecido. Ele disse, então, o teu problema na verdade não é o joelho esquerdo, o problema é o pé direito.
E aí ele disse que pela falta de ter corrigido aquilo da maneira correta, né, que eu não fui a fisioterapeuta, fiz massagens, enfim, aquilo me prejudicou mesmo que muitos anos depois no joelho esquerdo, né? Então isso para mim ministrou, nesse final de semana completou, né? Que eu no corpo de Cristo, com as minhas falhas, eu também, né, posso sobrecarregar o outro lado, assim como também Deus permite que as coisas do passado ainda não ajustadas venham me prejudicar hoje. Tudo isso é um processo para me aperfeiçoar e para aperfeiçoar todos, né? Então, uma experiência assim que eu tive com Deus também. Pois é que as coisas vão mudando, sabe que esses dias eu parei para pensar, eu até compartilhei com alguns irmãos, eu falei, olha, eu acho que nesses últimos 2 meses eu estava quebrando muito um irmão e eu não estava percebendo, simplesmente por eu ser eu mesmo. E quando tu enxerga isso, tu vê como a obra de Deus é magnífica, porque eu estava completamente com os olhos vendados naquele momento. Quando Deus me mostrou, eu pensei, meu Deus, eu estava quebrando aquele irmão. Depois que eu vi ele compartilhando com o outro, né? Eu fiquei, nossa, né? E a gente geralmente se coloca como o principal, né? Ah, que é comigo, é isso, e que está acontecendo isso, e os irmãos, eles não ajudam nisso, não? E eu estava quebrando outra pessoa ao mesmo tempo, né? Então tu vê como esse é um assunto infinito. Eu vejo alguns irmãos aqui falando, né, que tem que ser direto e reto, né? Puf. E outros já, não, que tem que ter amor, paciência. E assim a gente vai aprendendo aos poucos, né? Vai passando anos aí na igreja. E Deus também sabe, eu acho que a complexidade da alma humana é tão grande de saber lidar com cada um no tempo necessário. É só ele que né? sabe. De alcançar o discernimento e ao mesmo tempo que se alguém já observa isso, tem como auxiliar, nem que seja pela oração, alcançar esse descobrimento. O material que o Danilo citou, consagração, ele é muito importante para isso, né? No momento que a gente desenvolver essa comunhão, vai ser que nem foi falado na sexta-feira no culto de recepção. Já está tudo pronto, está tudo aqui dentro, né? Esses bons frutos aí, eles vão ser liberados a partir do momento que eu tiver comunhão com Deus. Eu não preciso ficar aprendendo o fulano fazia assim, então eu também vou ter que fazer dessa forma. Não, Deus quer te usar da forma que Ele deseja. Eu tenho muito vivo no meu coração, né, Mateus 6,33, que muitos sabem de cor, e quem não sabe, então abra a Bíblia aí e leia. E eu queria perguntar algo para o Sérgio, até quase no final do programa, que eu sempre comento com o pessoal, Sérgio, não te preocupa com o teu problema, né? O teu problema é o de menos, mas te preocupa em buscar o reino em primeiro lugar. Porque no meio do caminho o Senhor vai te curando, vai te libertando, vai te abençoando. Eu sempre comento que muitas coisas que Deus fez na minha vida, eu não sei que dia foi, qual culto foi, qual encontro, quando foi aquela cura, mas eu sei que foi no meio do trabalho, foi me preocupando com as coisas do Senhor. E no culto mundial, né, o Senhor nos trouxe um pouquinho disso, né, que se eu orar por alguém, a unção vai passar pelo meu espírito, pela minha alma, pelo meu corpo, vai sair de mim. Então, talvez eu sou abençoado antes da pessoa. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, para as pessoas parar de se preocupar um pouco, né, pedindo, Deus, meu problema, Deus, meu problema, Deus, meu problema, mas a gente se preocupar em buscar o reino, e o Senhor também resolve o nosso problema sem a gente estar pedindo. Mas esse versículo fala exatamente isso, que eu não tenho que ter preocupações extras ao reino e Cristo, as duas coisas. E todas as demais coisas ficam depois de Cristo e o seu reino. Glória a Deus. Né? Então, isso sempre foi um referencial para me viver no mundo, na igreja, desde que eu me converti. Eu sempre uso esse critério, meu referencial é esse. Primeiro o reino, primeiro Cristo e o reino, depois o resto. Né? Até porque se eu for diferente, eu vou ser desclassificado como servo de Deus. E para finalizar o testemunho, a resolução da minha dor foi primeiro uma sessão de choques, né, no joelho esquerdo, e depois uma compressão que esquentava muito. Então, ministra bastante. Choques e tribulações. Muito Queria deixar bem. também uma dica, eu lembrei aqui enquanto a gente falava, Nicolas, uma mensagem chamada Adestramento para Obediência. Nós estamos aí meio como domador de cavalo, né? Interessante. Tratando os irmãos na ponta da espora. Essa mensagem é muito interessante, fala sobre pastor. Nós temos que ser que nem as éguas de Faraó. É verdade. Isso aí. É isso aí. Agradeço aos queridos presbíteros que toda segunda
tem presbítero participando com a gente, dessa vez Danilo Roman e Célio Viana. Quero agradecer a cada um aqui, vou passar para o Danilo, se tiver a consideração final, depois Célio Viana. Eu agradeço o senhor para estar aqui compartilhando um pouquinho, que serve aí para alguém, alguma coisa, mas eu peço que eu aprendi assim, jejum e oração, que eu não sabia nem ler, e depois tu cupeia. Cupeia aí o que eu, na mesa, cupeia o apóstolo, que eu estou copiando cada dia, porque eu não sei muito, sabe, ler, mas eu mando ler, da mesma coisa, é escutar que vale. Boa. E botar em prática, né, irmão? Que Deus abençoe a todos aí, que sejam todos edificados, temos na mesa, temos junto, temos no corpo e assim por diante. Perfeito, muito obrigado aí, Danilo. Célio, valeu. Amém, eu agradeço também pela oportunidade. Eu quero deixar só uma mensagem aqui que foi falada no final do encontro, que diz assim, todos nós sabemos que é um grande desafio de trocar as minhas vontades pelas vontades de Deus. É um desafio danado. É verdade. Existe muita dificuldade, muito desafio mesmo, trocar as faculdades naturais pelas faculdades espirituais. E nós estamos nessa luta aí. É uma batalha diária, mas eu sei que a gente já perdeu. Jesus já venceu. É assim Glória que eu penso. Que Deus possa abençoar todos da mesa aí, que sejamos perseverantes, né? Que possamos insistir, persistir, perseverar, jamais desistir, porque Jesus ele nos ama muito. É verdade. Por isso que temos que persistir, sempre. Amém, irmãos? Boa. E vocês lembram sempre que eu oro por todos aí, todos os dias, principalmente pelo ministério. O ministério precisa de muita oração, muito. Amém. As batalhas gigantes. É verdade. Vamos para cima em oração, então. Nosso tempo findou aqui, deu na lata. Agradeço aos presbíteros, ao ministro da palavra, Sérgio Alves, que esteve conosco mais uma segunda. Obrigado, Sérgio. Bom, boa noite aí, Danilo e Célio. Boa noite aí a todos do estúdio, a audiência do programa, né? Que Deus abençoe a todos.